Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Valéria Labrea, da Faculdade de Educação. Eu trabalho na área de Política e Organização da Educação Básica e vou trabalhar com vocês o módulo 2. Então, a ideia do módulo é apresentar os marcos legais, as leis, a legislação e a política de SAM ao longo da história do país. Vamos falar também brevemente das referências internacionais, mas o foco é a trajetória aqui no país. Por quê? Porque ela é super dinâmica, né? Tanto na questão conceitual, quanto nas formas de implementação das políticas públicas, e ela vai da fase de assistência alimentar, com políticas descontínuas, até a ideia de que ela se torne uma política mais estável, a política nacional, com vários marcos normativos, com vários programas e também com vários espaços de participação social. E vamos falar também do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, o FONSAPOTMA, como é que ele está estruturado, como é que ele está organizado, quem é que está ali, com destaque para as suas campanhas, tá, ok? Então, assim, mais ou menos é sobre isso que a gente vai conversar. Como eu já falei, a trajetória da SAM no país é muito dinâmica, é muito rica, é muito complexa também. A gente passa de uma fase da assistência alimentar, com a descontinuidade das políticas muito frágeis ainda, lá na década de 1940, 1950, 1960, né? E a gente, aqui nessa fase, a gente destaca a contribuição que foi fundamental, né, do Josué de Castro. A partir do trabalho dele, foi desnaturalizado o problema da fome. E ela foi tratada como um problema social que precisa soluções políticas de acordo com a realidade das populações, dos governos, nos 3 níveis, governo federal, estadual e municipal. Então, essa é uma fase que é bem importante, porque começa toda a discussão. Depois, uma segunda fase, né, seria as campanhas a partir da abertura política no país. A gente destaca aqui a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, que foi mobilizada pela sociedade civil, principalmente pelo Betinho, que foi uma mobilização de alcance nacional, né, e que acontece até hoje, principalmente agora que a gente novamente entrou no mapa da fome. E foi, assim, considerada uma campanha histórica. E tinha por objetivo auxiliar as pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza. Ali se mobilizou uma série de atores sociais e, desde aquela época, foi recolocado o tema da fome na agenda social do governo federal. Embora ali também as políticas foram bem específicas para tratar de problemas, principalmente problemas locais. É bom ler a cartilha, que daí vocês descobrem mais que políticas foram essas. Tá? Não vou dar spoiler. Aí, dessa época até os anos 2000, a gente consegue criar um laço que permite uma construção de políticas públicas de SAM com a inclusão da sociedade, a partir de espaços de participação social. Então, ali se produz, se elabora uma série de políticas e de programas públicos, né, que foram combinados entre a sociedade e os governos, todos eles articulados no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com vistas de garantir o direito humano à alimentação adequada. Isso é muito importante. Por quê? Porque em 2004, apesar de todas as campanhas desde a década de 90, em 2004, o Brasil
ainda estava no mapa da fome, porque ele tinha mais que 10% da população em estado de insegurança alimentar grave. Tá? A partir de 2009 é que esses números começam a diminuir, ficando entre 4% mais menos de 10%. Aí passamos um período mais ou menos estáveis e a partir de 2018 a situação volta a se agravar, quando 7 estados brasileiros passam a figurar com mais de 10% da população em insegurança alimentar grave. Com a pandemia, esse quadro fica ainda mais complicado em 2020, quando o número de estados em insegurança alimentar aumenta para 17. Então, agora, a partir de 2023, os espaços para as políticas de SAM foi recriado no governo, porque a partir de 2018 ficou tudo parado, essas políticas não foram adiante, não eram prioridade na agenda do governo federal. Mas agora se recria, né, o Conselho de Segurança Alimentar e coloca ele de novo, né, na estrutura do governo. Então ele vai sofrer vários desafios esse ano, sofreu diversos desafios, né, em relação à questão da fome, principalmente no norte do país. A gente lembra, né, as reportagens e todas as notícias que vêm, principalmente os Yanomamis, embora toda a população indígena esteja também, né, em situação de segurança alimentar e nutricional em função das questões de demarcação, da falta de demarcação ou, né, do respeito à demarcação das terras, né, para eles poderem reproduzir o seu modo de vida. Vamos acompanhar isso de perto, isso interessa muito para a gente também. Agora, qual vai ser o foco nesse 2023? Foi o aumento do valor per capita na Programa Nacional de Alimentação Escolar, fortalecendo a merenda escolar, visto que para muita criança, muito jovem, a merenda escolar é a principal refeição do dia. O governo retoma também o Bolsa Família, com foco na alimentação, o apoio à agricultura familiar, que também não tinha sido prioridade na gestão anterior e que agora é colocado todo um recurso em novos programas de governo. Uma ideia é a retomada também dos restaurantes populares, dos bancos de alimentos e das cozinhas comunitárias. Vejam, é todo um conjunto de iniciativas para tentar fazer chegar o alimento o mais perto das populações que dele necessitam. Então, assim, em torno dessas políticas vão se estruturar as que virão, né? E essas a gente pode acompanhar atentamente, a partir do Conselho e de todo o sistema. Quem olha para essa agenda política, vendo os interesses, salvaguardando esses interesses dos povos tradicionais de matriz africana, é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do povo tradicional de matriz africana, que é o FONSAM-POTMA. Então, o FONSAM-POTMA é uma entidade civil, ela tem atuação em todo o território nacional e ela busca problematizar, discutir, deliberar e propor questões que são de interesse dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, tanto no CONSER quanto nos espaços municipais e estaduais. Tá? Então, ele tem representantes em todas as unidades da federação. É um coletivo e ele é composto principalmente por aqueles autodeclarados como autoridades tradicionais de matriz africana.
sejam eles Banto, Jeje ou Urubá, para buscar garantir o direito civil de toda a comunidade, seja a partir de mobilização, campanha, participação nas instâncias de governança, para garantir que essas comunidades, esses povos, eles possam ter, sim, a sua alimentação tradicional garantida. Para isso, se tem, inclusive, uma campanha, que é a Tradição Alimenta Não Violenta. Tem como objetivo principal diminuir a criminalização sobre a alimentação tradicional, através de divulgação e da conscientização a respeito do seu sistema alimentar, a forma de preparo e ênfase à sacralidade das preparações. Além disso, também permite divulgar entre os próprios Potmans a forma de promover o resgate da alimentação tradicional. Uma outra campanha que é muito importante é a Sagrada Mulheres Águas, com o objetivo de propor a nacionalização do dia de Caia, que é a água salgada para os quibundos. Aziri, deusa que habita o fundo do mar, para os Fons, né, e Iemanjá para os Iorubá, como uma proposta simbólica de rememorar a importância da água para os Potmans. Ainda dentro dessa campanha, busca conscientizar para a preservação das águas, além de visibilizar a violência sofrida pelas mulheres, principalmente pelas mulheres pretas, que a gente sabe que são as principais vítimas de feminicídio e de violência doméstica. A gente fica por aqui, né? Eu espero que vocês gostem dos vídeos, leiam o material e tenham um excelente curso. E a gente se vê brevemente, eu espero, em eventos que tratem de San e povos tradicionais de matriz africana. Um abraço.